CrossFit é uma modalidade prioritariamente de força que envolve competição, envolve desafios relacionados ao tempo. A base da aula é sempre ter um levantamento de peso, exercícios como snatch, stiff remada alta, kettlebell swing e mesclar com outros exercícios que podem ser ali mais da musculação, exercícios mais ginásticos, como o burpee em si. O CrossFit se divide naturalmente em 3 métodos. O primeiro é o EMOM, ou EMOM, como preferir. Significa Every Minute on the Minute. Ou seja, dentro de 1 minuto, você tem o seu tempo de tarefa, o tempo de execução e o tempo de descanso. Então imagine o seguinte, que você demore 45 segundos para fazer uma tarefa. Obrigatoriamente, você tem 15 segundos até retornar à próxima tarefa, porque esse ciclo dá 1 minuto. Não necessariamente você precisa fazer tudo em 1 minuto. Você pode fazer em 2 minutos, 3 minutos. Vamos ver um pouco disso mais à frente. Nós temos o Unwrap, que significa as many repetitions as possible, ou seja, o máximo de repetições ou rounds possíveis. Então imagina o seguinte, te dei um tempo lá, 25 minutos, e te dei uma certa tarefa. Simples, dentro desse tempo, você tem que fazer o máximo de tarefas possíveis, ou voltas, ou repetições. A ideia é basicamente essa, nada mais. E o reverso disso a gente chama de for time. É quando eu te dou a tarefa e quando você acaba a tarefa, acabou a aula. A aula de for time, ela tem uma peculiaridade. Se você não errar um pouco a mão da tarefa, a aula pode ficar muito curta ou muito longa e acabar invadindo outras aulas. Então, muito cuidado com as aulas for time, tá? E também pode acontecer uma situação problema, que é você acertou a mão, a maioria das pessoas estão fazendo ali aula em 22, 23, 24, 25 minutos, e aí vem uma pessoa extraterrestre ou ladra e faz o treino em 12 minutos. O que você vai fazer? Você vai mandar essa pessoa para casa? Ela fez 12 minutos de aula, você vai mandar essa pessoa para casa? Não, passa um segundo desafio para essa pessoa. Perfeito, gente. Vamos aqui para a nossa aula de CrossFit. Temos aqui várias ideias de EMOM, de Unwrap e de for time, que são os 3 métodos, né? E aqui eu peguei o seguinte, eu peguei 3 exercícios, que são aqui um snatch, né? A pessoa tira a barra do chão e joga para cima da cabeça. Aqui temos colchões para burpee, que é aquele que você joga o peito no chão e sobe, e aqui TRX, botei remada. Lembrando que quando vocês fazem uma aula de CrossFit, e ela é uma aula competitiva, uma aula contra o tempo, é importante que você pense na quantidade de aparelhos, porque não pode embolar aqui, você não pode botar pouquinho aparelho, tá? Então temos 3 exercícios, temos que ter 3 a 4 aparelhos para cada exercício, tá? E com esses exercícios aqui, você pode fazer todos os métodos. Por exemplo, método EMOM. EMOM de 1 minuto. Você tem 1 minuto, aí você tem que saber adequar a quantidade. Você tem 1 minuto para fazer 10 desse, 10 desse, 10 desse. Será que dá tempo? Pela minha experiência, já te digo, vai ficar muito corrido. Tem que ser um super atleta, não dá tempo. O ideal seria ser 8 aqui, 8 aqui, 8 aqui. Depende de pessoa por pessoa. E na aula EMOM você pode adaptar, personalizar para cada um. Lembrando que a aula EMOM é uma aula que dentro da tarefa, 1 minuto, dentro da tarefa você tem a atividade e o descanso. Então se esse cara aqui, para fazer a tarefa, demorou 45 segundos, ele tem 15 segundos de descanso, 15 segundos, acabou, o tempo continua, entra no segundo minuto. E assim vamos, esse é uma aula desafiadora, o EMOM. Você pode fazer um EMOM de 2 minutos. Aí sim, você pode botar 10, 10, 10, ou pode ficar fácil também, pode botar 12, 12, 12. Muito simples, gente. O raciocínio é o mesmo. Você pode fazer um EMOM de 5 minutos, tá? Eu tô falando todos os métodos em cima dessa questão aqui, mas pode ter mais exercício, pode ter menos exercício, pode ter uma corrida, enfim. Um EMOM de 5 minutos. Aí você bota aqui, 30 aqui, 30 aqui, 30 aqui. Tem que fazer 30 direto ou pode quebrar? Você que sabe, a aula é tua, você faz o que tu quiser. Só tem que ficar claro para o aluno.
Ó, um EMON em circuito, por exemplo, vamos dar um exemplo do EMON em circuito. Primeiro, EMON de 1 minuto em circuito. Você faz aqui, ó, 1 minuto aqui, o cara tem que fazer 15 aqui. Aí no segundo minuto, o cara que está aqui, ele vem para cá. Aí ele tem que fazer 12 aqui. Aí no terceiro minuto, ele tem que vir para cá e fazer 20 aqui. E ele vai rodando, é um circuito. Minuto 1, 2, 3, 4, 5, 6, muito simples, gente, muito simples. EMON em dupla. Imagina que uma pessoa está fazendo esse aqui e a outra está fazendo aqui, e no final a conta delas é em dupla. Então, quando esse descansa, esse faz, e vice-versa. E o EMON com descanso. Quando é que você vai usar o EMON com descanso? Quando a tarefa é extremamente difícil. A pessoa tem que ir numa correria absurda para conseguir fechar dentro do minuto ou dos 2 minutos, o tempo que você estipulou. Aí você já coloca um descansinho para ela. Unwrap máximo de rounds. Então, imagina que o cara tem que fazer 10, 10 e 10 é um round. E em 24 minutos ele tem que fazer o máximo de rounds, o máximo de voltas. Pode ser um EMON por repetição, tá? Ou seja, ele faz aqui se dá uma faixa de repetição, ele faz de 5 a 15 aqui, 5 a 15 aqui e 5 a 15 aqui. E ele vai contando as repetições. Quantas repetições ele consegue fazer em 23 minutos, por exemplo? Vai fazer 258, o outro fez 310. Isso é um EMON por repetição. E pode ser um EMON por tarefa também. O que é a tarefa? A tarefa você conta o exercício feito. Para facilitar, vamos imaginar que aqui é 10, 10, 10. Então, quando esse cara faz 10 snatch, ele tem uma tarefa. Quando ele faz 10 burpees, ele tem 2 tarefas. Quando ele faz 10 remadas, ele tem 3 tarefas. Ok? Com multiplicador. O que é multiplicador? Vou dar um exemplo aqui para facilitar. Imagina que o cara está fazendo um unwrap de rounds. Então, quando ele faz 10, 10, 10, 1 round. 10, 10, 10, 2 rounds. E aí, você coloca um desafio. Olha, se você correr até a casa do caramba, lá embaixo, é opcional, mas se você correr, você vai dobrar o teu número de rounds. Então, vamos supor que o cara fez 8 rounds. Se ele correr, ele dobra para 16. É um unwrap multiplicador. O unwrap com adicional. O que é o adicional? É outra brincadeira, é outro desafio que você pode fazer. Imagina que se o cara fizer 50 polichinelos, é como se fosse um round. Então ele adiciona um round na conta dele. Tem também o que subtrai. Por exemplo, se o cara não fizer os 50 polichinelos, ele vai tirar um round da conta dele. É um jogo, gente. É uma aula motivante por causa disso. E o em dupla também. Você faz a mesma coisa em dupla. For time. Vamos lá, gente. For time. For time é o contrário do unwrap. Você dá a tarefa e faz o máximo de repetições. Vamos começar pelo mais fácil, que é esse aqui, o tradicional. Então, for time. Vamos lá, para o nosso exemplo tradicional. 10, 10 e 10. Quando o cara fizer 10 rounds, ou seja, 10, 10, 10 é 1. 10, 10, 10 é 1. Quando o cara fizer 10, acabou. Tá? Aí uns vão acabar com 10 minutos, outros com 15, outros com 20. Unwrap com prenda. O que seria um unwrap com prenda? Vamos lá. O cara tem que fazer 100 aqui, 100 aqui e 100 aqui. E ele não pode sair daqui e ir para esse antes de acabar os 100. E toda vez que ele para, ele tem que fazer 10 abdominais. É uma prenda. Então obriga o cara a fazer o máximo sempre, para ele não perder tempo nos abdominais, que só comem o tempo. Muito legal esse unwrap com prenda. Unwrap regressivo. Por exemplo, na primeira volta eles fazem 10, na segunda volta eles fazem 9, na terceira eles fazem 8 e assim vai. Pode ser 20, 18, 16, pode ser de 3 em 3. Começa fazendo 21, depois faz 18, depois faz 15, depois faz 12. Muito simples. O progressivo é o contrário, você vai crescendo. Faz 1, depois faz 2, depois faz 3, pode ser pulando de 2 em 2, pulando de 3 em 3. Em trio ou em dupla, né? Você coloca um desafio que seja para trio ou em dupla. O legal também aqui é botar uma prenda. Por exemplo, imagina que o objetivo, tem um treino que se chama Karen, que o objetivo é fazer 150 snatch. Enquanto um está fazendo, o outro fica numa prancha.
E quando eles trocam, eles são obrigados a fazer uma prenda, uma corridinha, um abdominal, que não conta para o final. Muito legal esse método. E o que desconta, parecido com o que subtrai aqui também. Vamos supor que quando você está fazendo os movimentos, você tem um desafio que você tem uma corridinha até o mar. Se você não faz essa corridinha até o mar, ou melhor, se você faz essa corridinha até o mar, você desconta 20 repetições. Esses caras aqui, eles têm que fazer, a aula deles é fazer 300 repetições nesses exercícios aqui. Aí você impõe umas regras, mas o total são 300 repetições. Só que cada corridinha que o cara dá até o mar, ele come 20 repetições, ele não tem mais que fazer 300, ele tem que fazer 280. É basicamente isso. Então, a essência da aula é que seja um desafio. É você brigando contra o tempo, é você tentando fazer mais que os colegas do lado. Então o professor de CrossFit, ele tem que estar ativo e ele tem que lembrar e instigar esse aluno. Tu não tá fazendo um circuitinho, tu tá aqui para fazer o melhor tempo. Fulano, ó, vambora. A ideia da aula é você terminar isso aí o quanto antes, vambora, acelera. Se for um one rep, fulano, ó, vamos lá. Eu quero, ó, menos de 10 rounds eu não aceito não, tá? Obviamente você tem que saber se 10 rounds é possível ou não. E você cria os desafios. Na Alemão você pode personalizar. Você concorda comigo que se eu passar 10 flexões e 20 polichinelos para fazer em 1 minuto, vai ter gente que vai tirar de letra, vai ter gente que não vai fazer nem metade? Personaliza a experiência. O bom professor, ele está atento, ele vê isso tudo, tá? Então é importante que você realmente instigue, desafie os alunos, questione. Exemplo, pô, você tá em que volta? Tá na quarta, na quinta? Vamos lá, acelera. É isso, atividade. E sempre ficar de olho ali, ó. Viu que um tá fazendo certo? Se afasta, tem a visão do todo.